Sabe aquela mania de perfeição, de ter que fazer tudo certo, de não poder errar, de se sentir com tudo isso sobrecarregada? Porque são muitas atividades, eu preciso fazer isso, preciso resolver aquilo, e ninguém faz tão bem quanto eu. Por isso que eu preciso resolver tudo. Este comportamento de sentir esse peso sobre as costas, de ter que estar sempre resolvendo tudo, fazendo a comida certinha, bonitinha para a família, mantendo a casa limpa, a atividade no trabalho tem que ser executada do melhor jeito possível, não se pode errar, não se pode falhar. Esse peso surge e não é de hoje. Esse muitas vezes é um peso que a gente carrega desde a infância. É aquela menina, por exemplo, que quando vê a mãe doente, quando vê a mãe acamada, ou quando percebe que o pai e a mãe estão numa situação difícil, de que talvez a mãe fique sozinha, abandonada, de que a mãe está sobrecarregada com muitas atividades na casa. Essa percepção desse cenário na infância, ao olhar, como eu disse, por exemplo, para nossa mãe doente ou fragilizada, faz com que na minha arrogância de criança eu diga: mamãe, eu faço de tudo para salvar você. Eu faço de tudo para que você não sofra. E eu, mesmo pequena, assumo tudo isso. Pode deixar que eu vou fazer tudo, que eu vou fazer do melhor jeito para que você não se sobrecarregue. Eu assumo tudo isso por você. Eu vou cuidar dos irmãos, se for preciso. Eu vou tentar cuidar da casa, mesmo pequenininha que eu sou. Eu vou tentar cuidar de tudo para que você não carregue esse peso. Pode deixar, mamãe. Eu carrego esse peso por você. Você se identificou com essa fala, com esse contexto? Nas constelações familiares, nós vemos que as crianças se arrogam nessa postura. Claro que é uma arrogância inconsciente. É aquela criança que se arroga no sentido de que se coloca como adulto, como maior que os pais, para que possa salvá-los. Então, as mulheres que se sentem sobrecarregadas, é importante fazer esse olhar lá para a infância. O que acontecia no cenário familiar, na minha casa, na minha convivência com meus pais, que talvez eu quis ser maior que eles a fim de cuidar deles, a fim de carregar todo esse peso por eles. Quando a gente olha para isso e reconhece que, embora criança, nós nos arrogamos, nós tentamos nos colocar como maiores que nossos pais, com o objetivo de salvá-los, de carregar as dores por eles, isso faz com que a gente traga todo esse peso até agora na vida adulta. Então, aquilo que aconteceu na infância não fica lá. Então, olhar para a nossa infância, para esse contexto e ver quanto peso eu tenho assumido que não é meu. Quanto eu quis salvar minha mãe, por exemplo, cuidando da casa, dos irmãos, dos afazeres, e isso não é responsabilidade minha. Eu acabo trazendo isso para a minha vida, então a gente acaba sentindo um peso. Eu quero resolver, eu tenho que fazer da melhor maneira porque eu ainda quero agradar a minha mãe, para que ela não sofra. Então, embora eu traga esse perfeccionismo, essa autoexigência em relação ao trabalho, em relação a todas as coisas da vida, isso pode estar relacionado com esse ponto ainda de querer agradar a mamãe, de não querer fazer ela sofrer. Eu carrego esse peso, eu faço tudo da melhor maneira para não desagradar, para salvar. E eu acabo projetando isso em toda a minha vida. Então, que a gente possa conectar com esse momento e sentir o quanto de peso nós carregamos. Quando a gente consegue identificar isso, é um grande passo para a gente conseguir fazer também essa liberação. Muitas vezes nós não conseguimos, a gente até acessa essa informação, mas não consegue assimilar ela de uma maneira profunda no nível da nossa alma.
E aí que entra a constelação e pode nos ajudar lindamente a fazer este movimento.